Opa, cara, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Vamos então para uma aulinha aí de Química do Estado Sólido, que é uma aula puramente teórica, tá? Puramente teórica, é só teoria, e ela abre muitas portas para questões de segunda fase, questões dissertativas, né? Questões de primeira fase, eu acho que é meio difícil de cobrarem, mas tu pode formular vários raciocínios sabendo disso, tá? Muitos raciocínios e ajuda muito. E não é difícil. Então vamos entender. E é legal também. É legal. Tá? Química do estado sólido. O que a gente vai ver? A gente vai ver basicamente como é que é a estrutura do sólido, o que afeta isso, como é que não afeta, como é que funciona. E basicamente é isso. Tá? Um sólido de ligação iônica, de ligação metálica, de ligação covalente também. Então, beleza. Tá? Vamos lá. E isso aqui também a gente vai ver a teoria das bandas. Tu já ouviu falar? Vamos ver isso também. Cai em alguns simulados por aí, explique a teoria das bandas. É isso aqui, beleza? Mas vamos por partes, tá? Vamos por partes. Beleza. Ó, eu vou formular o raciocínio aqui, tá? Uma linha do tempo até chegar onde a gente quer, tá? Primeiro ponto. O sólido, ele tem uma estrutura organizada, tá? Ele tem uma estrutura organizada. Estrutura organizada. Quem nunca viu aquele desenho dos livros de ciências, que é um cubo, né? Que é um monte de bolinha assim, um monte de átomo grudado? É, basicamente isso, né? É uma estrutura organizada, tá? Beleza. E agora? Cara, mano, eu tenho certeza que tu não sabe de tudo que eu vou falar, porque é bem importante. Então, ó, tem uma estrutura organizada e ela tá, ela tá interagindo, interagindo por elétrons. Por elétrons. Tá, beleza. Isso aí eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas vou deixar aqui já, tá? Fechou. Vou falar. ah, vou falar agora do iônico, tá? Ó, vou colocar aqui que sólidos iônicos, né? Que sólidos com uma ligação iônica, formam o quê? Formam íons, ó meu Deus. Formam íons, tá? E não sei se tu chegou a ver a minha aula de ligação iônica, que é bem importante, mas que a gente viu a estrutura de um cristal iônico. Eu vou retomar isso aqui, beleza? Mas que tu saiba também que a ligação metálica também tem um cristal. Ele é um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo, tá? Então, beleza. O que a gente tem dos íons? Os íons, por si só, formam cristais, certo? Cristais iônicos. Cristais. E esses cristais, eles envolvem duas coisas, tá? Lembra que a gente viu na ligação iônica a lei de Coulomb? Lei de Coulomb, né? Que é a força elétrica igual a K vezes QQ sobre distância ao quadrado. Então, envolve duas coisas, certo? Tirando o K, que é uma constante, envolve carga e envolve distância, beleza? Isso para ligação iônica. Então, carga x distância. Beleza? Envolve essas duas coisas aqui. O que é cada uma dessas coisas? A distância, a gente viu aula passada que é o raio. É o raio atômico. Certo? Raio. E a carga, meu? A carga a gente não sabe. Porque às vezes tem um elemento que é mais 2, mais 3, mais não sei o quê. Então a gente vai analisar o NOx. Essa que vai ser a carga. Fechou? A gente vai analisar o NOx. Então como assim vamos analisar o NOx? Vou te dar um exemplo. Ó, vamos analisar, fazer uma breve análise do NOx, tá? Ó, o NOx, ele diz respeito à camada de valência.
tá? Ele diz respeito à camada de valência, a última camada do átomo. Camada de valência. Fechou? Então, por exemplo, ó, os elementos do grupo 1 da tabela periódica, eles têm NOx mais 1. Tá? É possível ter outro NOx? Cara, claro que é possível. Só que não é conveniente para o elemento fazer isso. Então, tipo, óbvio, nada é impossível na química, tá? Se tu colocar tudo num laboratório, tu consegue fazer quase tudo. Só que o mais conveniente para os elementos do grupo 1 é ter o NOx mais 1. Certo? Beleza. E do grupo 2? Do grupo 2, mais 2. Certo? E do grupo 3? Aí fudeu, né, cara? A gente só aprende os representativos, né, meu? Os de transição, foda-se. Mas a gente vai ver agora. Só que assim, os do grupo 3 em diante até o grupo 12, eles têm um comportamento muito do nada, tá ligado? Eles então não seguem muita regra. Por quê? Porque depende muito do ambiente que eles estão. Muito, 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 tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, vou pegar um exemplo aqui, tá? Que eu tenho anotado. Ó, eu tenho um exemplo que é o TiCl4. Isso aqui é um íon e tá com carga -2. Beleza? Tá. Vamos fazer aí o NOx. Vamos calcular o NOx desse cara. Tem que ser o NOx do Ti, tá? -4 igual a -2. Certo? Então, o NOx do Ti seria mais 2 nesse caso, tá? Só que deixa eu confirmar só que família que tá, que grupo que tá o Ti. O Ti, ele tá na família, no grupo 4. E ele tem NOx mais 2, tá ligado? E ele tá no grupo 4. Então, meu Deus do céu. Isso aqui mais pra frente, esse tipo de elemento, a gente vai chamar de composto coordenado, tá? Composto coordenado. Que também pode ser chamado muitas vezes de complexo, tá? Que é basicamente quando tu tem um ácido de Lewis ou mais ligado a uma base de Lewis ou mais. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Beleza. Tá. E essa mudança de NOx, essa mudança de carga possível, geralmente acontece com os elementos do bloco D da distribuição eletrônica, lembra? SPDF. Geralmente ocorre com a galera do bloco D, tá? Com uso de transição externa, certo? Tá, então eu vou escrever isso. Geralmente ocorre com os do bloco D. E os do F? Ah, mano, os do F meio que foda-se, tá? Meio que foda-se os do F. Porque a prova raramente pergunta daqueles caras. Mas pode aparecer também. E se aparecer, fudeu, não sei. Mas é isso aí. Tá, então vamos pegar um exemplo, ó. O cobre. 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 Tá. Onde é que tá o cobre? O cobre tá no grupo 11. Então, e no nível 4. Então ele termina com a distribuição dele como sendo 4s2, 3d9. Certo? 3d9, isso aí. Tá. Beleza. Só que como a gente viu, ele muitas vezes aparece assim também, né? 4s1, 3d10. Que assim ele teoricamente é mais estável, tá? Mas beleza, ó, o cobre ele pode ser achado na natureza de várias formas.
tá? Ele pode ser encontrado de várias formas. Então, uma dessas formas é o cobre 1+, pode ser achado como cobre 2+, e pode ser achado como cobre 3+. Esse 3+ é muito raro, e tu já deve ter percebido por quê. Tipo assim, imagina tu perde um daqui, aí tu já perde o subnível 4, o nível 4, tá? Já perde esse subnível aqui. Beleza. E tu tira mais um daqui, tipo, pô, tem problema. E o mais um é o mais comum. Por quê? Porque é o que mais estável. Tipo, ele tinha dois aqui, um desse pulou pra cá, pra ele completar esse subnível, e ele fica mais estável, tá? E ele perde esse único um aqui que ficou sozinho, tá? O mais dois, ele é encontrado sim, só que sempre que tu tem um cobre mais dois, ele faz força pra virar um cobre mais um. É impressionante, tá? Porque tu perde esses dois aqui, tu fica com um 9 aqui, querendo um elétron a mais, né? Então, o mais um é o mais comum, entendeu? Tudo depende aí do que é mais conveniente pro elemento. No caso do cobre, quase sempre é ser cobre mais um, tá? Vamos ver um outro, vamos ver o cromo. Cromo, Cr. Cr tá onde? O cromo tá no grupo 6. No grupo 6, no nível 4. Beleza. Então é quase a mesma coisa. É 4s2, S2, 3D, 3D4. Beleza. 4s2, 3D4 é como ele termina. Beleza? Tá. Mas como que pode aparecer também? Claramente, 4s1, 3d5. Pelo mesmo princípio, né? Imagina que aqui a gente tem um orbital D, né? No D cabem 10, né? Meu Deus, deu uma diarreia aqui. Tá. 3. Vou fazer aqui. Aí, beleza. Aqui a gente tem o D, tá? Então imagina que ele tinha isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá faltando uma casinha aqui, né, caralho? Aí ele vai lá e tira do S2 e bota aqui. Aí ele fica mais estável, entendeu? Então, beleza. Como é que ele é encontrado? Como é que o cromo é encontrado? Mano, muitas formas, né? Mas, ó, pode aparecer o cromo 2+, cromo 2+, que ele perde esses dois aqui. Pode aparecer o cromo 3+, pode aparecer o cromo hexavalente, que se chama, que ele perde esses 6 aqui. E assim, mas esse aí é o que ele fica mais estável, porque ele perde 2 aqui e ele fica igual a um gás nobre. Cara, sim, teoricamente sim. Só que tu pensa, ele perde 6 elétrons. Ele tem tipo 6 ligantes. 6 ligantes. Tem o cromo aqui, o cromo, tá? Tem o cromo. E aí tem 6 caras em volta de ti, assim, ó. Tá ligado? Como é que tu vai manter uma organização constante sendo assim? É difícil, né, cara? 6 caras te ligando, pô, é complicado. Mas, teoricamente, sim, é o mais estável, só que é difícil. Tá, é difícil. Mas tu não pode ter um cromo mais um? Cara, pode. Claro que pode. Só que esses aqui são os mais encontrados. Beleza? Um outro exemplo, último exemplo. Um manganês. Mn. Manganês tá no grupo 7, no nível 4 também. Então é 4s2, 4s2, 3d5. Olha que loucura. Manganês pode ser encontrado como Mn2+, 2+, que ele perde esses dois aqui, provavelmente, né?
que ele fica com essa camada externa, com esse subnível mais estável. Pode aparecer o Mn4+, 4+, certo? Pode aparecer o 5+, pode aparecer até o 7+. Esse aqui é um dos únicos que, tipo, realmente aparece com um NOx enorme nos exercícios e tal. Não é, tipo, não é fácil ter ele, mas ele é muito famoso. Aparece demais, o manganês 7+, tá? Então, beleza. Ó, se a gente fosse... Acho que deu de exemplo, né? Acho que tá bom de exemplo assim. Tá. Tá, se a gente fosse representar a estrutura de um sólido microscopicamente, né? Sólido microscopicamente, temos o NOx do elemento, do metal e seus ligantes. Tá? Como assim? Vou fazer um desenho. Vou pegar duas cores aqui, pegar preto e azul. Tá? Ó, a gente viu a aula passada que os cristais, né, eles se assemelham muito a um cubo. Que na verdade não se assemelham a um cubo, é só um jeito da gente representar isso aí melhor. Então, beleza. Vou fazer meu cubinho aqui. Aí, beleza. Tá. Então aqui, ó, eu vou colocar, sei lá, vou colocar 4 bolinhas preta aqui, ó. 4 bolinhas preta aqui, 4 átomos se ligando e uma bolinha azul aqui no meio. Tá? Ela não tá no meio do cubo, ela tá no meio, tipo, dessa face aqui, tá? Beleza. Que assim ela fica se ligando aqui. Ah, por que que não tá mais perto de um do que de outro? Porque tem que manter o equilíbrio. Lembra que a gente viu na ligação iônica? Vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Beleza. Tá aqui. Tá se ligando a 4 cara. Eu quero saber, basicamente, quero supor o NOx desse cara. Nessa situação aqui. O provável NOx. Provável NOx é mais 4. Mais 4. Beleza? Então, por exemplo, os elementos do grupo 14, tanto faz se eles vão ganhar ou perder 4 elétrons, tá? Tanto faz. Essa é a regra que a gente aprende. Por quê? Porque falta 4 para eles se tornarem gás nobre e se perde 4 também vira gás nobre. Então meio que tanto faz. Só que esses caras, eles normalmente tentam ganhar elétrons, tá? Aqui eu desenhei uma situação ao contrário, que ele perdeu os 4 elétrons. Mas normalmente eles tentam ganhar, tá? Mas tanto faz, eles podem perder, podem ganhar, beleza? Mas nesse caso aqui, a gente pode supor que provável NOx é mais 4 ou menos 4 também, só que a gente não sabe o elemento. Então, como a gente não sabe o elemento, a gente pode escrever que é mais 4, tá? Beleza. Beleza. Vamos fazer agora cristais iônicos. Vou representar aqui, ó. Colocar em outra cor. Cristais iônicos. Tá, beleza. Vou pegar o mesmo azulzinho aqui. Fechou. Tá, ó. Como é que funciona um cristal iônico? Eu vou fazer aqui de NaCl de novo, que é o mais simples que a gente tem, né? NaCl. Tá, beleza. Ó, a gente viu que um cristal iônico,
ele tem o formato parecido do cubo, que nem eu fiz agora, certo? Beleza. Então eu vou desenhar aqui, ó. Vou desenhar uma bolinha, os azuizinhos vão ser o Cl. Cl menos. Aqui. 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 E aqui. Beleza. Tá. E agora eu vou fazer os Na. Na mais. Na mais. Na mais. E Na mais. Beleza. Tá? Então assim, ó, percebe que nesse caso aqui, ó, a estrutura é a seguinte, é assim, tá? NaCl, tem um Na para cada Cl. Só que ficou um espaço aqui no meio, né, mano? Ficou um espaço aqui, tá? Que ele é justamente resultado dessa repulsão entre os NAs e das atrações dos Cls. E também da repulsão desses Cls aqui, tá? Isso aqui tem um nome. Isso aqui a gente chama de vacância. Que é como se fosse um campo eletromagnético, fica aqui, tá? É a vacância. Vacância, tá? Então assim, imagina que isso aqui é um sólido iônico, certo? Que é iônico, tu já sabe. Agora imagina que isso aqui é um sólido. Isso aqui é como se fosse a estrutura de um sólido, beleza? Tá, tranquilo. E para eu conseguir conduzir eletricidade, eu consigo aqui? Porque eu tenho repulsão aqui, eu tenho atração e eu tenho vacância. Essa vacância aqui, ela não me permite conduzir eletricidade. Ela não me permite. Eu vou falar disso aqui um pouquinho mais pra frente. Mas já tenha isso na sua cabeça aí, tá? Que uma vacância aí na estrutura não permite a condução de eletricidade. Por isso que sólidos iônicos não conduzem eletricidade. Fechou? Beleza. Deixa eu fazer agora um cristal metálico. Um cristal de uma ligação metálica. Cristais metálicos. Lembra aqui que a ligação metálica, quando que ela acontece? É entre dois metais iguais, né, um metal puro, assim, ou ligas metálicas, que são metais muito parecidos, com propriedades bem parecidas. E átomos bem parecidos também, enfim. Eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou fazer de ferro mesmo, que é o mais clássico. Ó, eu tenho isso aqui. Isso aqui. Aqui. Ó, percebe que a estrutura já mudou um pouco. Já não é a mesma coisa. Tá, beleza. Assim tá bom. Ó, imagina que esses caras são todos ferros. Ou se algum deles fosse um elemento um pouquinho diferente, tanto faz também, tá? Eita. Beleza. Tá. O que é essa distância aqui que eu deixei? O que é isso aqui, ó? O que quer dizer essa distância aqui? Por que eu deixei essa distância? Por que eles não tão grudados? Primeiro ponto. Primeiro ponto. A definição de ligação metálica é que tem o fluxo de elétrons livres. Então, essa área pontilhada aqui, ó, seria como se fosse aquela nuvem de elétrons que a gente sempre fala. Os elétrons, eles transitam por aqui. Entendeu? Eles transitam por essa área livre. Tá? Então, por isso que os metais conduzem eletricidade, tá? Eles conduzem os elétrons por esse mar de elétrons bem livremente, bem suave. Fechou? Segundo motivo. Tem aquele gráfico novamente, que é a aproximação de Born ou de Bohr-Oppenheimer, que é aqui, né? Mais ou menos isso, tá? Que é a energia, que é a distância. Eles estão aqui, né? Porque se eles estivessem muito próximos, ó, se ele diminuísse a distância,
eles iam ter uma força de repulsão muito alta. Então eles estão aqui, ó. Distância de equilíbrio. Fechou? Distância de equilíbrio. Beleza. Assim são os cristais metálicos. Agora vamos falar dos defeitos em sólidos. Defeitos. Vou colocar aqui. Defeitos. Então, começando a chegar onde eu quero. Defeitos em sólidos. A gente tem dois tipos de defeitos, tá? Primeiro defeito. Defeito 1. Vai ser o defeito. Defeito de vacância. Vacância. Vamos relembrar o que é vacância. Aqui em cima eu chamei vacância desse espaço aqui entre os átomos, tá? Então, beleza. Vou fazer basicamente isso de novo, ó. Eu tenho um átomo aqui, turum, 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 nurum. Tá. Vamos supor que para cada 2 átomos pretinhos, eu tenha que ter um átomo azul. Eu tenho que ter. Então, assim, eu vou ter uma estrutura basicamente assim, né? Eu tenho um azul para os 2 aqui de cima e um azul para os 2 aqui de baixo, fechou? Então, beleza, eu teria que ter isso. Mas, chega aqui eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um defeito. Tem um defeito na minha vacância, né? Aqui seria a vacância comum, com 2 azulzinhos. Aqui também, 2 azulzinhos. E aqui no fim eu tenho um só. Ah, por que ele não tá no meio? Tipo, por que ele não tá aqui em cima? Distância de equilíbrio, meu querido. Ele tá aqui no meio. Tentando, tipo, fazer a força que os 2 fariam, só que ele tá tentando fazer sozinho. Isso é um defeito de vacância, tá? Já vou explicar quando que esses defeitos acontecem. E por quê? Então, beleza. Esse é o primeiro. E o segundo tipo de defeito no sólido é o defeito de vou escrever aqui, estrutura física, tá? Então vamos lá, ó, vamos fazer aqui uma bolinha preta, uma bolinha preta, uma bolinha preta, 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 fechou? Vamos lá, mesmo princípio, para cada 2 pretas eu tenho que ter uma azul. Então eu teria que ter 2 azuis aqui, 2 azuis aqui. Beleza. Só que aí do nada, por acaso, eu tenho isso aqui, ó. Tem uma bolona preta aqui no meio. Eu tenho um outro átomo preto aqui. Tá? Então, basicamente é isso. Tem um defeito aqui na estrutura. Tá? Tá, mas como que acontece? Como que acontecem esses defeitos? Tá? Como que acontecem esses defeitos? Eles são perceptíveis a olho nu? Como é que funciona? Calma, querido. Calma, meu querido. Basicamente é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um elemento que ele tem que fazer muitas ligações. Tá? Eu tenho aquele Mn7+. Eu tenho esse Mn7+ aqui. Ele tem que fazer muitas ligações. Ele é 7+, cara. 7+. Olha isso. Tá, 7+, beleza. E eu pego esse cara. Ele tá aqui, certo? Beleza. E ele tá ligado a 7, cara. Deixa eu tentar fazer esse desenho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sei lá. Basicamente isso, tá? Beleza. Eu tenho esse cara. E ele tá aqui, ele tá suave, tipo, tá no estado dele aqui, sereníssimo. Digamos que ele esteja líquido. Tá? Ele tá líquido. E eu vou esfriar esse cara. Tá? Eu vou esfriar esse cara. Beleza, vou esfriar. Mas não vai ser uma transformação
suave, assim, que vai esfriar aos pouquinhos. Não, eu vou tocar ele dentro do nitrogênio líquido. Tá ligado? Nitrogênio líquido? Que é o nitrogênio que fica saindo fumacinha e tal. Ele tá muito gelado. Ele tá tipo menos 80 graus Celsius. Ele é bem gelado. E eu vou jogar esse negócio ali no meio. Do nada. Só jogar. Vai ser do nada, assim. Cara, as moléculas, os átomos não vão ter tempo de se organizar uniformemente para fazer uma transformação suave, uma transformação serena, tá ligado? Eles não vão ter tempo. Então vai todo mundo correr pro lado que achar melhor e vai dar uma merda do caralho. Por isso que às vezes aparece esses defeitos, entendeu? Às vezes um, um átomo azul, ele não vai conseguir chegar a tempo aqui. Ou ele vai para um lugar errado. Talvez ele venha para cá, sei lá. Porque assim, conforme tu vai esfriando a substância, as moléculas vão parando, né? Elas vão diminuindo a velocidade, elas vão quase parando. Então imagina, o cara tá aqui. Então ele não vai devagarinho, até que ele quase para aqui, entendeu? Então às vezes acontece esses defeitos. Normalmente, normalmente é por conta de mudanças repentinas de temperatura, tá? E tu pode afirmar também que quanto maior o NOx do cara, quanto mais ligações ele precisar fazer, maior a chance de ocorrer esses defeitos de mudança repentina de temperatura. Beleza? Outra coisa que tu pode afirmar, uma estrutura defeituosa ela é mais fácil de ser quebrada. Por quê? Porque ela não é organizada, né, cara? Então tu pode falar que, como ela é mais fácil de ser quebrada, tem menores temperaturas de fusão e de ebulição, tá? Porque elas são mais fáceis de ser quebradas. Fechou? Beleza. Vamos continuar o nosso raciocínio. Ó. No sentido de densidade eletrônica, os metais são mais comportados. Como assim eles são mais comportados? Olha só, vou te explicar o que acontece, tá? Vamos pegar um átomo de ferro aqui, sei lá, um metal. Foda-se, um metal. Beleza. Vou pegar em azul. Ó, pegar um metal que tá ligado aqui a outro metal, que tá ligado a outro metal, que está ligado, olha só, outro metal. Beleza. Tá, a gente tem essa cadeia aqui, tá? Fechou. Cara, pensa que esses átomos, esses metais, eles normalmente vão querer perder elétrons, tá? Normalmente vão querer perder elétrons. Lembra que os ametais, normalmente, eles ganham elétrons? Então, os metais normalmente perdem elétrons, certo? Beleza? Então, a gente vai falar que esse átomo aqui vai oxidar. Oxida. Ou seja, perde elétrons. Fechou? Beleza. Tá, ele vai perder o elétron. E esse elétron vai para onde? Primeiro, lembra ligação metálica aqui, né? Mas assim, primeiro o elétron vai ficar aqui, ó, vai ficar dentro do cristal. Dentro do cristal da ligação metálica, certo? Então o elétron vai ficar aqui dentro. Fechou? Aqui, ó. Ó, isso aqui é como se fosse o cristal, o elétron vai ficar por aqui, vai ficar transitando por aqui, vai ficar andando, tá? Beleza. Ele vai ficar aqui. Mas e para tu tirar esse elétron de dentro do cristal? Tu deve pensar que precisa de energia. Sim, tu tá certo. Precisa de energia. Mas como é que tu quantiza isso? E como é que tu sabe como que tu faz isso acontecer? Aí a gente vai
pro teorema das bandas. Ou pra teoria das bandas, né? Vou fazer aqui, ó. Imagina que isso é ferro, tá? Beleza. Vamos partir então para coisa de gente grande agora. Desenho. Vai ser diagrama de energia. Energia dos átomos. Tá? Beleza. Então assim, ó, supomos que eu tenha N moléculas de ferro desse lado aqui, tá? N seria o número de Avogadro, né? Beleza. E desse outro lado eu também tenho N moléculas de ferro. Tá? Beleza. Tem isso aqui. E eu vou ligar esses caras. Como são átomos iguais, tu percebe que eles têm a mesma força um entre o outro, eles têm a mesma eletronegatividade, têm mesmo tudo, tá? Então eu vou desenhar um risquinho aqui para cada um, na real. Tá, ó. Vou desenhar isso aqui como sendo os elétrons deles, tá? Ó, eles têm os elétrons deles, fechou? São iguaizinhos. Tá, e eles vão fazer a ligação e esses elétrons vão para o mesmo lugar. Lembra? Ó, eles vão para dentro do cristal. Esses elétrons vão para o mesmo lugar, tá? E como são átomos iguais, percebe que são átomos iguais e os elétrons vão ficar transitando, certo? Beleza. Por esse motivo, a gente sabe que meio que assim, ó, vamos tentar, eu quero tentar te fazer entender da melhor forma possível. Então pensa que esse átomo aqui, ó, de ferro, ele vai perceber tanto um elétron que perdeu esse aqui, quanto que perdeu esse aqui, porque os elétrons estão transitando. Então esse cara que perdeu um elétron, esse elétron uma hora vai chegar aqui perto, e esse cara aqui, ó, perdeu esse elétron, ele também vai chegar aqui alguma hora. Então aquele átomo de ferro ali de cima percebe os elétrons que todo mundo perdeu. Basicamente isso. Então assim, se a gente fosse desenhar um diagrama, ele é desenhado dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui só para entender melhor. Tá. Ele é basicamente, ele se encontra aqui no meio. Vai ficar mais claro, tá? Vai ficar mais claro, te prometo. Beleza. Ele basicamente se encontra aqui no meio, tá? Então assim, ó, deixa eu fazer uma legendinha. Isso aqui são os elétrons, tá? Beleza. Aqui são os elétrons. Então beleza, ó. Esses átomos de ferro aqui tinham esses elétrons, certo? E esse aqui também tinha os elétrons. Só que aí com a ligação, eles meio que passam a compartilhar os elétrons de na nuvem de elétrons. Eles não compartilham, eles dão para a nuvem de elétrons. Fechou? E essa nuvem de elétrons, por ser uma liga metálica, ou um metal puro, ela acaba sendo aqui bem no meio dos dois, tá? Beleza. Isso aqui, essa linha aqui de baixo, a gente descreve como sendo a nossa banda de valência. Banda de valência. Que traduzindo, é a estrutura dentro do cristal. Dentro do cristal. Fechou? Então assim, ó, cada átomo tinha seus elétrons, pronto. Pum, fizeram a ligação. Os elétrons vão para a banda de valência, que é dentro do cristal, justamente o que a gente viu aqui, ó. Eles perdem os elétrons e eles vão para dentro do cristal. Beleza? Fechou. Tá fazendo um pouquinho mais de sentido agora, né? Beleza. Vamos lá. Vambora. Aqui. Fechou. Só que agora eu quero tirar esses elétrons aqui, cara. Eu quero jogar eles para fora do cristal. Como é que eu faço? Primeiro, no desenho, ele é representado dessa forma aqui, ó. Aqui mexeu 1, 2, 3. Então vai ser 1, 2, 3 aqui.
ele é representado aqui em cima, tá? Dessa forma. Assim e assim. Fechou? Olha como é que fica bonitinho o diagrama, né? Então, beleza. Ó, os elétrons estão todos aqui na banda de valência. Eles estão dentro do cristal. Só que eu quero tirar eles daqui. E tu não vai tirar um ou dois, tu vai tirar todos de uma vez, tá? Então, assim, ó, tu vai tirar esses caras daqui pra chegar aqui, ó. Aqui seria fora do cristal, entendeu? E esse aqui é o nome da banda de condução. Banda de condução. Beleza? Tá. Beleza. Banda de condução, que seria fora do cristal. Deixa eu colocar isso aqui pro meio que tá me dando uma agonia braba aqui. Aí, perfeito. Tá. Beleza. E aí, como é que a gente quantiza isso? Como é que a gente quantifica esse negócio? A gente tem isso aqui, ó. Deixa eu fazer em roxo. Pode ser. Não, roxo não. Vou fazer em laranja. A gente tem isso aqui. Essa margem aqui, tá? Essa margem, essa linha, recebe o nome de gap. Gap. Gap de energia. Gap de energia. Ou seja, para tu retirar um elétron, os elétrons da banda de valência, de dentro do cristal, do sólido, tu tem que realizar essa energia inteira para chegar até a banda de condução, entendeu? Isso aqui também recebe o nome de nível de Fermi. Nível de Fermi. Fechou? Então, beleza, tu tem esse gap. Então, assim, ó, na banda de valência, aqui embaixo, a gente tem os elétrons da estrutura dentro do cristal. Fechou? Dentro do cristal. E aí a banda de condução está vazia, quando os elétrons estão aqui na banda de valência. Fechou? O gap. O gap seria a energia necessária para tirar os elétrons para fora, tá? E teoricamente para conduzir corrente elétrica, tá? Porque tu vai retirar os elétrons para fora, tu vai conduzir corrente elétrica por causa disso, tá? Eu já vou fazer dos iônicos para tu ver como é que é. Por que que eles não conduzem eletricidade, tá? Então, beleza. Tá, e essa diferença do gap de energia aqui, basicamente, mede duas coisas. Primeiro, energia para tu tirar os elétrons aqui de dentro do cristal e jogar para fora. E segundo, a corrente elétrica, a facilidade que tem, a facilidade que o sólido tem para conduzir corrente elétrica, ou a dificuldade. Beleza? Então, fechou. Eu vou fazer de um iônico aqui pra tu ver. Só deixa eu ver se eu faço isso agora ou não. Não, vou fazer depois. Tá. Então, beleza. Eu vou fazer mais um vídeo ainda sobre isso, tá? Então eu vou encerrar esse aqui, terminando aí com esse diagrama. Mas beleza, a gente já viu boa parte. Falta bem pouquinho, tá? Mas só para não ficar 1 hora de vídeo. Então, química do estado sólido, a gente continua depois. Valeu!